Olá, pessoas queridas. Olá, pessoas despertas. Vocês estão despertos? E hoje está aparecendo minha cabeça ou o vídeo está sem a cabeça, a metade da cabeça? Não. Hoje deu para aparecer um pouquinho melhor a cabeça. A gente vai deixando os vídeos que já foram feitos, porque se a gente for ficar pegando eles para poder corrigir, se a gente buscar muito a perfeição, acaba que o que a gente quer fazer a gente não faz. Como o Almir Klink, navegador, ele disse que uma vez ele chegou num lugar, não sei se era no Polo Norte, num lugar belíssimo, que tinha assim uma imagem muito bela, que ele falou assim, que ele ia se preparar para no outro dia estar registrando aquela paisagem. Ele falou que ele ficou lá uns 15 dias e aquela imagem que ele viu da primeira vez não se repetiu. Então, às vezes é assim. É bom a gente aproveitar o processo quando ele vem, quando ele é trazido até nós, para a gente não perder ao barulhinho da nossa sagrada água. Quem trouxe aí o seu copo, a sua água? Estão bebendo água mesmo nesse tempo de inverno? Acredito que sim, né? Que o tempo fica um pouquinho seco. Acredito que vocês estejam se cuidando para ficar mais belos do que já são. Então é assim, meus amores. Quando surgiu uma intuição, uma ideia de fazer algo, peguem e façam, tá bom? E apesar dessa meia bagunça, né? É aquilo que eu falei, a gente começou uma obra, nossa casa abaixo de Deus, nós que tiramos do chão, ela ainda não foi concluída, fizemos o grosso, então ainda tem muitas coisas por acabar. E se a gente for deixar de estar fazendo os vídeos porque ainda não acabou a casa, de repente a gente ainda vai demorar muito tempo para poder estar fazendo essa casa, né? Então a gente aproveita as coisas como elas estão. É porque a gente desrespeita quem está do outro lado? Não, porque a vida é uma entrega e a gente basta estar pronto. Se a gente está pronto, a gente consegue fazer essa entrega, mesmo que as circunstâncias não estejam de acordo com o que a gente gostaria, não é mesmo? E tá tudo bem, tá tudo certo. E esse macacão aqui, esse macacão todo dourado, tinha visto um vídeo do Conjunto ABBA, aí as duas estavam cantando, uma estava com macacão dourado, não, uma estava com macacão rosa e a outra estava com macacão azul. E cantam e dançam. Aí eu comentei com a minha filha, eu só não canto e danço igual a elas porque eu não tenho um macacão lindo igual esse. Não é que no outro dia, nas coisas que chegaram para nós, tinha um macacão, esse macacão? Eu falei, olha só, o universo me escutou. E é assim, a gente recebe muito. Por que a gente recebe muito? Porque a gente dá também. Desde pequenininho, acostumamos nossos filhos, que linda a Mia. Ainda bem que está registrando, né? Levei até um susto, falei, meu Deus, será que é um rato gigante? Então, assim, desde pequenininhos a gente chamava eles, vamos tirar as coisas que não estão mais servindo, vamos tirar também alguma coisa que está servindo, mas que pode ser útil para alguém. E a gente fazia aquelas pilhas, aquelas bolsas e levava. Dava na outra semana, eu recebia também de alguém, porque lá onde eu trabalhava, a gente recebia muitas roupas de doação para o bazar.
Mas independente de eu estar lá, amigas minhas, sempre, Fabrício, ó, tem aqui, você vê se serve para quem serve. Então, assim, até hoje as pessoas me dão as coisas e a gente vai, dá para um aqui, dá para outro ali. E é assim, quanto mais a gente dá, mais a gente recebe. Vamos dar amor para a gente receber bastante amor. Às vezes tem alguém aí perto de você que você acha, pô, fulano é estranho, fulana, ai, nossa senhora, muito estranha, muito esquisita, né? Não, às vezes ela só quer ou ele só quer pertencer. Se você trouxer ele para o seu aconchego, para o seu dia a dia, trazer ele para ali, ele se sentir acolhido, você vai ver que são pessoas extraordinárias também, assim como vocês. E aí, meus amores, como vocês estão? Vocês também têm um macacão lindo igual a esse? Tem um macacão, pena que não dá para ver ele todo. Inclusive teve até um show de flashback que eu coloquei esse macacão, eu me acabei. Antigamente, eu não sei dançar, eu sou dura, bibi. Eu não quis nem saber. Eu só sei que nós chegamos 9 horas e até as 2 horas da madrugada, e nem sou de fazer isso. Tinha muitos, mas muitos anos, mais na juventude que ia em algum baile. Mas nesse baile nós nos esbaldamos. E detalhe, sem um pingo de álcool. Que às vezes a pessoa pensa assim, vou beber todas, vou beber eu vou me drogar para acontecer, para fazer. Não, não, sem beber. A gente tem que ter essa alegria quando Deus nos criou, né? Deixar essa alegria transbordar. Não precisamos de nada que vai deixar a gente capenga, que vai deixar a gente com vícios, não é mesmo? E aí, meus queridos, estamos aí, estou aqui, ainda estou aqui, né, como o filme lá, para falar do nosso querido, do nosso amado livro. E hoje a gente vai contar um pouquinho do processo, como foi chegar na gráfica. É uma gráfica de uma cidadezinha aqui perto. Eu moro em Comendador Levi Gasparian e essa cidade é em Três Rios. Para quem não conhece, é bem próximo de ônibus, é o quê? Meia hora, 40 minutos. E essa gráfica fica num dos bairros dessa cidade e se chama Cidade Nova, onde tem essa gráfica, uma gráfica que já tem uns 35 anos. E, sinceramente, quando eu pensei no processo de fazer o livro, eu ficava pensando, meu Deus, como é que eu vou fazer? Eu vou ter que ir para a cidade grande, vou ter que ir para o Rio, vou ter que ir para lá, para cá, igual essas jecas, quando mora na roça. E aí eu vi um livro de uma pessoa na cidade e vi lá o endereço que estava, né, o endereço dessa gráfica. E eu cheguei lá no primeiro momento a Júlia que me atendeu. Já no primeiro momento, uma pessoa maravilhosa, ela assim, parecia estar chegando agora, naquele momento no trabalho, eu ainda não estava sabendo muito como era feito, mas foi um processo lindo que nós crescemos juntas. E nessa ida e vinda, demorou uns 2 meses para a gente estar podendo fazer esse livro, porque foi feito devagarzinho, a correção. Então, quando eles fizeram o primeiro esboço e nos mandou, aí falou assim, não, isso é só o rascunho, mas como nossa filha e eu, como a gente pulava, como a gente brindava, gargalhávamos, nos abraçávamos, choramos de ver aquele livro, só o esboço.
Então nessa ele ainda eu podia, né, tá rabiscando ele para fazer a correção, e ali ainda tinha bastante coisa para ser corrigido. E é assim, meus queridos, é um livro independente. Aqueles que são fera aí no português vai ver ainda muita coisa por corrigir. Mas também não me prendi a isso, porque se eu não tinha a verba para poder estar pagando alguém para corrigir o livro. Então a nossa filha corrigiu o primeiro momento, depois eu escrevi ele todinho novamente no notebook e ali, né, foi fazendo a correção, eu fui adaptando. Então foi assim. E lá a Júlia, o Jefferson, o Matheus, o João, a moça do cafezinho, que eu não perguntei o nome, mas são pessoas maravilhosas. São pessoas assim que me trataram como se eu fosse da família. E eu sentia que não era assim só porque eu estava pagando, não. Eu me sentia acolhida, me sentia afagada, deu um gás novo assim no livro. É, eles tiveram que ler também, né? Eles não têm esse processo de fazer a correção, mas algumas coisas que eu falava ele entendia, e o Mateus muito centrado, muito na dele, de poucas palavras, mas quando falava a palavra, ela era a palavra certa, e quando eu me expressava, ele compreendia aquilo que eu estava querendo dizer. E assim, se eles, às vezes eu achava assim, vai me achar uma chata. Igual eu falei para eles, que se eles pensaram ou falaram, em nenhum momento eu me senti assim, sendo chata, sendo inconveniente, não. Me senti, até mesmo porque é o nosso livro, né? Então, assim, é um processo que a gente tem que passar do jeito que a gente planejou. E assim, depois que fica pronto, a gente vê que nem tudo que a gente planejou sai do jeitinho que foi planejado. Mas eu tô para te dizer que ele ficou para mim perfeito. Eu sei que se ele for julgado, a pessoa vai achar, poderia isso, aquilo, mas não, dentro da minha alma, dentro daquilo que eu pretendia, ele ficou perfeito. E assim, terminando de vender esse, eu até me animo em estar fazendo mais um pouco. E se tiver algo assim tão gritante, a gente até corrige no próximo. Mas no geral, né, eu achei assim, olha, esse buquezinho de flor aqui é um mimo que eu fiz, um de cada vez, né, vibrando amor, gosto das palavras do livro também, cada palavra, cada sentimento. Sei que tem sentimentos aqui que de repente a pessoa não vai entender, mas são os meus sentimentos que de repente a pessoa não vai entender da minha forma, mas dentro do sentimento que você tem aí, de repente vai caber a emoção, a minha emoção com a tua. Então foi assim, meus queridos, 2 meses para estar entre indas e vindas, quando já pensava que agora foi, agora está pronto. Não, ainda teve outros processos. Ainda tivemos que aguardar um pouco para poder enviar ele para a Academia Brasileira, para estar cadastrando ele. Mas eu confesso para vocês, não fiquei ansiosa. Nessa minha calma, nesse meu devagar quase parando, fiquei tranquila. Tranquila, sabia que na hora certa ele ia chegar, e na hora certa ele chegou, e eu tenho certeza que na hora certa ele vai chegar na tua vida.
Não vou forçar para ele estar na vida de ninguém, mas se dê essa chance. Se você é aquela pessoa que está buscando se autoconhecer, está buscando se melhorar, está buscando autocura, autoafago, autoajuda, se você está buscando um processo diferente do que esses sentimentos atropeladores que a vida nos oferece, você viaja, embarca conosco nesse livro que você vai se encontrar. E ele é assim, ele mesmo depois de pronto, eu fiquei um tempo com ele na mesa, fiz as orações, fiz os meus pedidos, pedindo a Jesus que levasse esse livro onde ele precisa estar. E que ao tocar neste livro, você possa sentir uma mudança, só de tocar no livro. E ao ler, eu tenho certeza que você vai sentir algo diferente na tua vida. Porque, como eu já falei, li umas 5 vezes. Cada vez que eu leio, ai, narcisista, ai meu Deus, está apaixonada pelo que ela fez. Não, estou assim, estou apaixonada pelo que foi feito, mas assim, como não fazemos nada sozinho, sei que fui assistida, então principalmente quando saiu da esfera das coisas que eu vivi, que vinham outras coisas aleatórias, aquelas coisas estavam servindo para mim, né? Porque primeiramente tudo que a gente faz, primeiro é para a gente. Depois, às vezes a gente pensa até que vai servir para o outro, mas às vezes ele está servindo muito mais para a gente. Mas eu tenho a plena convicção, a plena consciência, o meu coração não me engana, a minha intuição não falha. Eu tenho a intuição, o coração me diz que vai ajudar muitos. E eu espero em Deus que vocês estejam bem, que vocês estejam passando bem esse inverno, que para poder fazer frio, a gente mexe tanto no planeta que para poder fazer frio em junho, julho, a gente precisa ter uma frente fria para poder vir aquilo que no passado a gente sabia a época certa do vento, da chuva, do tempo seco, do inverno. Hoje em dia não, já teve aniversário meu, meu aniversário está chegando, dia 10 de julho. Já teve aniversário meu que deu sentir calor, que gosto de fazer os caldos, nem os caldos esquentaram a gente de tão calor que estava. Então, vamos emanar luz, vamos emanar amor, vamos vibrar alto, ter uma vibração, parar de reclamar, gente. Ai, que frio, ai, que isso, ai, que aquilo. Não, vamos parar de reclamar, vamos vibrar em alta frequência, vamos enviar amor para o mundo, para aqueles que nos cercam, os animaizinhos, as plantas, os filhos, marido, amigos, colegas. Vamos, e mesmo que a gente não esteja sempre muito em contato com as pessoas, podemos, aonde a gente estiver, vibrarmos amor para o mundo, porque o mundo está precisando disso, de amor. Então eu, Fabrícia Leodina, envio para você aí do outro lado, meu amor. Tudo de bom que eu tenho dentro de mim eu envio para você. E seja qual for o processo que você esteja passando na vida, eu entrego minhas mãos e peço a Jesus que possa te abençoar, que possa te curar. Esteja pronto para isso, para a sua cura, tá bom? Muita paz, muita luz, muito amor. Obrigada por você estar aqui comigo. E vamos devagarzinho,
Toda semana vamos estar aí com uma palavra de otimismo, uma palavra de amor, uma palavra de ternura, com a palavra de prosperidade, com muitas palavras de abundância. Fiquem em paz. Gratidão.